Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Te louvamos, Senhor, por mais essa comunhão. Ó Senhor Jesus. Nós te amamos. Queremos tocar em Ti, ganhar mais luz diante da Tua palavra. Ó Senhor Jesus, se dispensa a nós, como vida, carecemos de Ti, do Teu dispensar, do Teu iluminar. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Graças ao Senhor por mais esse final de semana e mais essa mensagem que nós vamos desfrutar, que nós estamos desfrutando, né? Creio que os irmãos puderam desfrutar pelo matinal, pela comunhão com os irmãos, um pouco dessa palavra. E o tema geral desse matinal é conhecer, experimentar e viver o Cristo todo inclusivo para a genuína vida da igreja. E esta mensagem, a mensagem 5 é fazer todas as coisas em nome do Senhor. Os irmãos percebem que nós estamos escalando uma montanha, né? A experiência tem sido gradativa. A mensagem 5, ela é uma continuação direta da mensagem 3 e da mensagem 4. Mas, de forma geral, a mensagem 5 é uma prática de todas as outras 4 mensagens que nós desfrutamos. Aqui, deixa eu abrir aqui o título das mensagens. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. A mensagem 1, ser levado de volta ao próprio Cristo para a genuína vida da igreja. Nessa mensagem nós vimos as questões das distrações que ainda nos tiram de volta do Senhor e a palavra nos conduziu de volta ao Senhor. Na 2, teve a questão da oferta de manjares, de desfrutar esse Cristo como a realidade dessa oferta, não só na nossa vida cristã, no dia a dia, mas na vida da igreja. Já na 3, tomar Cristo como nossa pessoa, para a igreja como novo homem. Aqui nós começamos já a ver esse Senhor como nossa pessoa, né? O Gálatas 2:20 aparece muito em todo esse matinal, né? Estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ter Cristo como nossa pessoa é provar tal crucificação. Já a mensagem 4 falou de um viver que engrandece e lidar com o ego. Ó Senhor Jesus. Tem um viver porque tem uma pessoa. Se não tiver uma pessoa, é impossível ter um viver. E hoje nós vamos ver fazer todas as coisas em nome do Senhor Jesus. O versículo, a passagem que norteia essa comunhão é Colossenses 3,17. Ele aparece várias vezes na palavra porque é muito importante para o entendimento e o desfrute do encargo dessa mensagem. Então eu queria ler com os irmãos Colossenses 3,17. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus.
E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Em tudo que fizerdes. Tudo que fizerdes, fazer aqui, irmãos, já mostra um viver. Oh, Senhor Jesus, tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei tudo em nome do Senhor. Daí saiu o título dessa mensagem, em nome do Senhor. Mas a primeira menção desse termo, em nome do Senhor, foi em João 14, 13 a 14. Eu vou ler para os irmãos, porque é muito importante. Senhor Jesus. João 14, 13. E tudo o que pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, em meu nome, em nome do Senhor, a primeira menção foi nessa passagem. Só que entre o povo de Deus, ou mesmo muitas vezes nós, não compreendemos bem esse em nome do Senhor. Porque em nome do Senhor, muitos pensam, né? E que você falar em nome do Senhor é você ter ali um carimbo, uma assinatura, um selo. Tudo que pedirdes, em meu nome isso farei. Então, nós pedimos e falamos no final, em nome do Senhor. Ou nós começamos assim, quem não corou assim? Senhor, em seu nome, cuida desse irmão. Mas, irmãos, isso é muito mais profundo do que uma assinatura. Porque dizer em nome de alguém, um exemplo, eu vou até a irmã Vanderly e falo, irmã, eu preciso pegar a chave do carro a pedido do Toninho. Tipo, eu fui com a autoridade do Toninho e peguei a chave do carro com a irmã. Então eu fui em nome do Toninho. A percepção que nós temos é que é essa, mas não é meramente isso. É algo muito mais profundo. Para poder entender o que realmente significa esse em nome do Senhor, a própria palavra nos dá luz. Então, porque o próprio Senhor Jesus veio em nome de alguém. Ele veio no nome do próprio Pai. Então o próprio Senhor estava no nome do Pai. João 5,43, Senhor Jesus. Eu vim no nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Então o Senhor veio no nome do Pai. Só que o Senhor não só veio no nome do Pai, como Ele viveu por meio do Pai, trabalhou por meio do Pai e fez a vontade do Pai. João 10, 25. Senhor Jesus. Respondeu-lhes Jesus, já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço no nome de meu Pai, estas testificam de mim. Então, o Senhor trabalhou no nome do Pai. João 6,57 mostra o viver do Senhor.
assim como o Pai vive, me enviou, eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então o Senhor trabalhou pelo Pai e viveu pelo nome do Pai. E João 10,30 mostra qual relação é essa de estar no nome. Eu e o Pai somos um. Então, viver, trabalhar e estar no nome mostra uma relação de unidade entre o Filho e o Pai. Estar no nome, irmãos, é estar na pessoa. É mais do que ter ali a assinatura da pessoa. É estar e ser a própria pessoa. Oh, Senhor Jesus! Então os irmãos percebem quão profundo é o versículo, tudo que pedirdes em meu nome eu farei? Não é só uma questão de você falar em nome do Senhor. É questão da realidade de estar nessa pessoa. Porque mesmo que você não falar, se o fato existe, aleluia, vai ser em nome do Senhor. E mesmo que falar e não tiver a realidade, não importa. Porque se não é no Senhor, é na pessoa, não tem como o Senhor, ele cumprir a sua vontade. Oh, Senhor Jesus. O nome, irmãos, a realidade do nome é sempre a pessoa. Igual o irmão Rodrigo. O nome é Rodrigo, mas a realidade é a pessoa. Quando eu falo o nome do irmão, vem quem? A pessoa. O que torna real o nome é a própria pessoa. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, eu vou entrar no esboço. Muito do que nós falamos aqui está no algarismo romano 2. Mas o algarismo romano 1 fala o nome mais elevado no universo, o mais grandioso é o nome de Jesus. Oh, Senhor Jesus. Filipenses 2,9 fala: por isso também Deus o exaltou extraordinariamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Então, esse nome, irmãos, ele é grandioso. Depois que o Senhor passou pela morte e ascendeu aos céus, ele ganhou um nome que está acima de todo nome. No céu, superior aos anjos, na terra, maior do que o nome de qualquer homem, e debaixo da terra. Mesmo entre os mortos, esse nome é superior. Ó Senhor Jesus! Por meio de sua exaltação, foi dado ao Senhor o nome que está acima de todo nome. Acima de todo nome que se possa mencionar. Desde a ascensão de Cristo, nunca existiu um nome na história mais elevado que o nome do Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus! Essa palavra propriamente dita não é sobre o invocar, mas falar do nome e não falar do invocar fica um pouco estranho, né? Quando nós invocamos Senhor Jesus, nós reconhecemos a superioridade desse nome. Reconhecemos que esse nome está acima de tudo, que Ele é Senhor. Então, como aqueles que um dia foram salvos por meio desse nome, a nossa salvação veio por meio desse nome. Nós fomos batizados nesse nome.
E hoje, diante dessa geração, nós devemos exaltar esse nome. Então, quando nós clamamos Senhor Jesus, não é só um nome, é essa pessoa. Oh, Senhor Jesus! E a pessoa do Senhor, a própria pessoa do Senhor é o Espírito, né? Senhor Jesus. 2 Coríntios 3,17 fala disso. Senhor Jesus. Amém. 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito. Então, quando nós clamamos o nome do Senhor, nós tocamos nesse Espírito. E o Espírito, irmãos, ó Senhor Jesus. Então, está na pessoa do Senhor, está no Espírito. Nós precisamos nos voltar ao Espírito. Porque 1 Coríntios 12:36 fala que ninguém diz Senhor Jesus senão pelo Espírito de Deus. Então, ó Senhor, aleluia por tal nome. E que essa prática possa ser restaurada entre nós. Quando nós clamarmos o nome do Senhor, não seja só uma prática que se tornou nossa religião, mas que nós tocamos e nos lembramos que esse nome diz respeito a uma pessoa. Desde a ascensão de Cristo, nunca existiu um nome na história mais elevado que o nome do Senhor Jesus. O nome é a expressão da totalidade do que o Senhor é em sua pessoa e obra. Quando o Senhor ascendeu e se tornou esse Espírito composto, nesse Espírito tem tudo o que o Senhor fez, realizou e cumpriu. Então, ao clamar esse nome, nós tocamos em tudo que o Senhor é. O ponto 2, que é o encargo dessa mensagem, fala: em nome do Senhor Jesus, na verdade, significa no próprio Senhor, pois o nome denota a pessoa. Senhor Jesus. Vou ler Colossenses 3,17 de novo, para relembrar os irmãos. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai, por meio dele. O A fala: estar no nome do Senhor Jesus significa que Deus entregou seu Filho a nós para participarmos do seu nome. E que o Senhor se entregou a nós e está disposto a reconhecer tudo o que fazemos em seu nome. O Senhor está disposto a reconhecer tudo o que fazemos em seu nome, porque quando nós estamos na pessoa do Senhor, nesse Espírito, debaixo da lei do Espírito da vida, tudo o que fazemos é resultado dessa vida. E mais, é essa própria vida. Ó Senhor Jesus, Paulo foi um homem que vivia por meio dessa vida. Então, tudo que Paulo fazia era resultado dessa pessoa. Era o próprio Senhor fazendo. Os irmãos percebem quão grandioso é isso? Quanto a isso, o Senhor, Ele aceita, porque é Ele mesmo fazendo, não sou eu. É vital vermos que estar no nome do Senhor Jesus significa que somos um com Ele, que estamos nele e Ele em nós. Oh, Senhor Jesus. Estar no nome do Senhor é estar na sua pessoa.
nele mesmo e estar na esfera e elemento de tudo que ele é. Senhor Jesus, Romanos 8:2 diz: porque a lei do Espírito da vida me livrou em Cristo Jesus da lei do pecado e da morte. Nesse nome, nesse Espírito, tem essa lei que nos liberta, mas é resultado de estar nessa pessoa. Fora dessa pessoa, irmãos, nós somos saco de pancada, né? De Satanás, do nosso ego, nossos desejos. Mesmo quando nós lutamos contra isso, cedo ou tarde, você perde a calma. Não é assim? Você se esforça, mas esse esforço parece que aquele sentimento vai se acumulando, e quando você explode é pior do que... Então, ó Senhor Jesus, possamos estar nesse nome, nessa pessoa e debaixo dessa lei. Estar no nome do Senhor é viver pelo Senhor e permitir que o Senhor viva em nós. O irmão cita Gálatas 2:20 novamente, né? Estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Oh, e esse viver, né, que agora tenho, vivo por fé no Filho de Deus. Graças a Deus. Quando estamos no nome do Senhor Jesus, estamos em Cristo. Cristo está em nós e somos um com Cristo. João 15:5 fala: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ó Senhor, precisamos permanecer. Se nós permanecemos no Senhor, Ele permanece em nós, e esse mútuo habitar resulta nesse viver de estar no Senhor e de expressar o Senhor. E produz fruto. No 3, irmãos, começa a falar, mostra a unidade do Pai e do Filho aqui, dessa trindade. Como revela o Evangelho de João, estarmos no nome do Senhor Jesus envolve a trindade divina. O 5:43 nós lemos, já fala que o Senhor veio no nome do Pai. O 14:26 fala, mas o Consolador, o Espírito, a quem o Pai enviar em meu nome. Mesmo aqui nós já vemos a trindade. O Pai, o Filho que veio no nome do Pai, o Consolador que foi enviado. Oh Senhor Jesus. João 5:43, aqui é o pontuado algarismo romano 3. João 5:43 diz que o Filho veio no nome do Pai, e 14:26 diz que o Pai enviou o Espírito em nome do Filho. Nesses dois versículos, a trindade divina é revelada. Oh Senhor Jesus. Aqui, irmãos, já cai por terra qualquer conceito de que o Deus triuno, ele é separado. Porque aqueles coinerem, eles existem um no outro e ao mesmo tempo. Oh, Senhor Jesus, dizer que o Filho veio no nome do Pai indica que o Filho e o Pai são um. Tem dois versículos que é muito interessante. O livro de João, principalmente esses capítulos de 14 a 16, se nós não lermos com as lentes da economia de Deus, da trindade divina, eles são confusos, porque parece que as coisas não batem, elas têm um conflito. Aqui, ó, João 14:26 fala, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviar em meu nome. O 15:26 fala, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai.
No 14:26 fala que o Consolador vai ser enviado por quem? Pelo Pai, no nome do Filho. No 15:26 fala o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai. Que o Filho envia da parte do Pai. O Consolador é enviado do Pai da parte do Filho ou do Filho da parte do Pai? Será que João se atrapalhou ali na hora de... Irmãos, para ser sincero, tanto faz. Porque os dois são um. O Pai envia, o Filho envia, e quando o Espírito vem, ele também vem com o Pai e também vem com o Filho. Isso mostra que eles são um. Aqui João, ele não se atrapalhou, ele tinha clareza dessa unidade entre o Pai e o Filho. E que está no nome, ela está na pessoa. Dizer que o Pai enviou o Espírito em nome do Filho indica que o Pai é um com o Filho. O Filho veio no nome do Pai e fez coisas no nome do Pai. Nós vimos esses versículos. O fato de o Senhor ter vindo no nome do Pai significa que ele veio com o Pai e no Pai. O Filho era um com o Pai e viveu pelo Pai, e o Pai trabalhou nele. O Pai enviou o Espírito no nome do Filho, e o Filho enviou o Espírito da parte do Pai. O Espírito ser enviado pelo Pai em nome do Filho implica que o Pai e o Filho são o remetente do Espírito. De acordo com 15:26, o Filho enviou o Espírito da parte do Pai. O Filho enviar o Espírito da parte do Pai e o Pai enviar o Espírito em nome do Filho refere-se à mesma coisa. Ó Senhor Jesus, tanto o Pai quanto o Filho enviam o Espírito. Isso indica que o Pai e o Filho são um. Ó Senhor Jesus. A palavra não é maravilhosa, irmãos? Talvez se um crítico da palavra sagrada ler isso, ele fala, viu, tá errado, né? Mas não tem nada errado. Falta luz e revelação quanto à natureza dessa palavra, dessa vida, desse mútuo habitar. O 4, aqui começa as questões práticas dessa palavra. Nós já vimos que o nome é a pessoa, que o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, que o Espírito, e que nós estamos incluídos no Pai, no Filho e no Espírito, porque aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Então, no momento que nós recebemos essa vida, nós fazemos parte disso. Mas nós precisamos viver por meio dessa vida. O 4 fala, em nossa vida diária e nosso serviço na igreja, precisamos fazer tudo em nome do Senhor. Esse algarismo romano tem dois lados, a vida diária e a vida da igreja. O A vai falar da vida diária e o B do viver da igreja. E nos dois viveres nós precisamos fazer tudo no nome do Senhor, na pessoa do Senhor. O A fala, porque o nome denota uma pessoa. Fazer uma coisa em nome de Jesus significa fazer todas as coisas na sua pessoa. Oh, Senhor Jesus. Eu vou ler um também, irmãos. Fazer todas as coisas em nome do Senhor Jesus é o aspecto básico da nossa vida cristã. Efésios 5:20. Dando sempre graças por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Graças em tudo. Devemos ser capazes de dizer que fazemos coisas comuns
da nossa vida diária em nome do Senhor. 1 Coríntios 10:31 fala: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Comer e beber, irmãos, é uma necessidade legítima para a subsistência da vida. Mesmo no ventre materno, nós já nos alimentávamos e desde o nosso primeiro dia de vida até hoje, nós estamos comendo e bebendo. E isso acaba se tornando algo natural, né? Todos os dias nós fazemos isso e muitas vezes, de tão natural que é, nós nem lembramos o que nós comemos no almoço, salvo quando é algo muito especial, né? Quando é uma questão muito especial, você lembra. Muitas vezes no serviço, eu chego à noite em casa, a gente pergunta, o que você comeu hoje? Eu preciso pensar um pouco para poder lembrar o que eu comi, porque é tão natural, eu vou, como... Mas aqui fala, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, mesmo as coisas simples da vida, nós precisamos estar nesse nome, na pessoa do Senhor. Talvez para as coisas espirituais, nós buscamos estar nesse nome. Você vai sair para pregar o Evangelho. Daí nós oramos, nos voltamos ao Espírito, buscamos luz na palavra. Mas, ali para caminhar, fazer suas coisas, dar uma arrumada na casa, ir para o trabalho, comer, beber água, tomar banho, preparar a comida, ir no mercado, nós vivemos na nossa própria vida, não nesse nome. Ó Senhor Jesus! Mas todas as coisas, porque aqui fala, irmão, de um viver inclui tudo, não tem exceção. A nossa vida é na pessoa do Senhor. O B daí já fala do serviço. Nosso serviço na igreja requer que façamos tudo em nome do Senhor Jesus. Fala... Nosso serviço deve ser iniciado pelo Senhor e ser segundo o Senhor. O serviço prático, muitas vezes, nós precisamos tomar um certo cuidado. Porque nós tendemos a fazer as coisas, mas não na pessoa do Senhor. Nós utilizamos De fato, nós precisamos da nossa habilidade para poder executar os serviços da igreja. Mas, mesmo esses precisam ser na pessoa do Senhor, em nome do Senhor. Oh, Senhor, o irmão naquele livro Servir no Espírito Humano, que o título já fala, né? Servir no Espírito. Ele conta um exemplo interessante. Ele diz que numa conferência em Xangai, os irmãos estavam servindo a refeição. E tinha uma irmã muito capaz entre eles. E essa irmã fez tudo de forma impecável. Ninguém viu nada de errado e o serviço foi feito. E tinha uma outra irmã entre eles que ela cometeu um grande erro durante o serviço. Só que a segunda irmã, ela desfrutava a pessoa do Senhor. E o serviço dela criou um impacto nas pessoas que estavam ali. Porque o objetivo primordial do serviço, seja ele qual for, é ministrar a vida. Os irmãos, a igreja ser edificada e a vida ser ministrada. Mas isso só acontece se é feito na pessoa do Senhor. Porque o serviço que... Tem um exemplo aqui, o irmão coloca o versículo de Mateus 7:21, que fala: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai
que está nos céus. Então, dizer Senhor, Senhor é suficiente para entrar no reino de Deus. Mas o reino dos céus é resultado de fazer a vontade do Pai. E no versículo seguinte eles falam, mas Senhor, não expulsamos demônio em seu nome. E começaram a citar obras. Daí o Senhor disse, não vos conheço. O serviço deles não era um serviço na pessoa do Senhor. Então, um serviço feito na pessoa do Senhor, ele pode produzir um certo fruto, mas o Senhor desconhece esse fruto. Oh, Senhor Jesus, o Senhor nos cubra com seu sangue. Mesmo nas atividades mais corriqueiras, nós precisamos nos voltar para o Senhor. Está na pessoa do Senhor. O 2 fala, o serviço para a edificação da igreja é um serviço que ministra a vida, o serviço de suprir os outros com a vida divina. Oh, Senhor Jesus. O serviço da igreja é para suprir, pois é um serviço de vida. Como servidores, temos de ser profundamente impressionados com a necessidade de sermos capazes de ministrar vida. 1 João 5,12 fala, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Então, o ministrar dessa vida é resultado de ter o Filho. E não só ter o Filho, viver por meio da vida do Filho. Talvez o meu serviço não ministre vida, porque o meu viver não é um viver na pessoa do Senhor. O algarismo romano 5 também trata algo muito prático. Fala, nosso falar, todas as nossas palavras devem ser em nome do Senhor. Senhor Jesus, nosso falar, irmãos, não pode ser um falar que danifica, mas um falar que edifica. Colossenses 3,17 fala, né? Seja em palavra, seja em ação. Nenhuma palavra torpe deve proceder da nossa boca, mas somente aquilo que é verdadeiro e que transmite graças aos que ouvem. Que o irmão já citou Efésios 4, 25 a 29. De toda palavra inútil que falares os homens, dela darão conta no juízo. É forte isso, né, irmãos? Toda palavra inútil. Uma palavra inútil, aqui não está falando de você falar uma heresia, algo impuro, só de uma conversa que não acrescenta nada. E muitas vezes, esse não é nosso falar. Nós falamos com as pessoas, mas são palavras que não são úteis para nada. Isso é muito negativo, porque eu vou ler mais um ponto. Aqui fala, de toda palavra inútil dará conta no juízo, e fala, uma palavra inútil é uma palavra inativa, inoperante, sem função positiva, fútil, inaproveitável, infrutífera e estéril. Oh, Senhor Jesus, nós precisamos lidar com o nosso falar. O nosso falar é resultado do nosso coração. Mateus, né? Mateus 12:34 fala que da abundância do coração fala a boca, né? A boca fala do que está cheio o coração.
muitas pessoas ofendem umas outras e falam, não foi de coração. É mentira, irmãos. Ele pode achar que não foi de coração porque o coração é corrupto. A gente não conhece bem os desígnios, mas foi de coração. Aquilo estava dentro dela e surgiu a oportunidade, ela falou. Ela criticou, ofendeu e está no coração. E nós precisamos tratar nosso coração para se livrar de toda palavra inútil, porque mesmo entre os irmãos, pode ser que agora nós estamos aqui exercitando o Espírito, tocando o Senhor, daí nós descemos a escada, juntamos 2, 3 e sai alguma coisa. Os irmãos percebem como a coisa é muito sutil, mas aquilo é resultado de um coração que não foi tratado pelo Senhor. Até no livro A Economia de Deus tem um capítulo inteiro falando sobre tratar o coração. Vale a pena os irmãos dar uma olhada, mas tem um ponto que eu vou trazer desse capítulo, que é Mateus 5,8, né? Que fala, bem-aventurados puros de coração, estes verão a Deus. Então, Mateus 5, ali falando do reino e da natureza do povo de reino, mostra alguém que tem um coração puro. Um coração puro é um coração sem mistura. Algo absoluto pelo Senhor. Por que meu falar é impuro? Porque só não tem um Senhor no meu coração, percebe? Quando você gosta muito de algo, a gente não fica chato porque fica falando daquilo. Então o resultado de um falar impuro é ter uma mistura de tantas coisas, porque o coração é como um prédio cheio de janelas e portas, tem muitas entradas. E o coração está sempre sendo bombardeado. Aí o nosso falar é esse falar inútil, cheio de incoerência. Oh, Senhor Jesus! Palavras inúteis são palavras redundantes, incongruentes, desnecessárias e tagarelices. Oh, Senhor, tem um versículo que eu quero ler para os irmãos que mostram, eu acho muito, deixa eu abrir aqui a Bíblia, bonito esse versículo, ele está no Velho Testamento, é Salmo 45:1, foi um salmo escrito pelos filhos de Corá, Senhor Jesus, que fala, de boas palavras transborda o meu coração. Os irmãos veem o contraste? O resultado de um coração com boas palavras, o versículo continua, ao rei consagro que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Essa é uma pessoa que tem um coração puro, um coração que quando abre a boca, um habilidoso escritor não desperdiça a palavra. Ele é econômico, mas fala o que tem que falar. Aqui o irmão falou que ser redundante é inútil, irmão. Sabe o que é ser redundante? Ficar repetindo a mesma coisa, sabe? A pessoa vai explicar e começa e não desenvolve o assunto. Isso é ser redundante, isso é inútil. E não é útil para a edificação. Mesmo nós, eu sinto, nós estamos sendo treinados. Às vezes eu vou compartilhar e fico patinando, né? E não fala. Mas a gente precisa ter esse falar que é útil para a edificação. Oh, Senhor Jesus. Amém. O ponto 6, ele fala, o Evangelho de João deixa claro que devemos orar em nome do Senhor. Há um grande número de cristãos que não sabem que é necessário que os crentes orem em nome do Senhor. João 14,13 fala, e tudo o que pedirdes em meu nome, isso farei
a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Vou ler mais um ponto. Orar em nome do Senhor significa que estamos vivendo em união com o Senhor. Estamos unidos a Ele e permitimos que Deus seja manifestado por meio de nós. João 15,7 fala: se permanecerdes em mim, as minhas palavras, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Esse versículo, quando é lido, brilha aos olhos de todo mundo. Puxa, então se eu pedir o que eu quiser, vai ser feito, né? Até esquece a primeira parte do versículo. Mas aqui fala de um permanecer. Oh, Senhor, muitas vezes, irmãos, nossas orações não são orações que são de acordo com a vontade de Deus, porque o nosso viver não é um viver de permanecer. Eu lembro uma mensagem que eu escutei, foi uma daquelas mensagens do irmão Minor Cheng sobre para os servidores, os irmãos que servem. E no final dessa mensagem teve testemunhos de vários irmãos que migraram. Migraram para outros países, outras cidades. E teve um irmão que deu um testemunho que eu achei muito rico. O irmão disse que a família dele já tinha atravessado 4 oceanos, tinham morado em várias cidades. Daí ele falou, quando você começa a se mudar e viajar para outros continentes, suas coisas começam a se quebrar e se perder no meio do caminho. E ele falou no final, isso é libertador. E aquilo me tocou. E quando eu acabei aquela mensagem, eu fui orar. E eu tinha algumas coisas para orar diante do Senhor. Mas eu desfrutei tanto daquele falar e daquela esfera de estar na pessoa do Senhor, que as minhas coisas pareceram tão miseráveis e tão pequenas que eu sequer tive coragem de pronunciar. Daí minha oração foi, Senhor, eu nem sei quem é aquele irmão, só estava escutando, não sei o nome, mas o amor do Senhor queimou no meu coração. Eu falei, Senhor, abençoa essa família, que está se mudando, essas crianças, esses irmãos, a sua obra de expansão, o seu evangelho, a edificação da sua igreja. E eu percebi que minha oração foi uma oração, eu pedi o que eu quis, mas o que eu quis era o que o Senhor quis. Então, quando nós estamos na pessoa do Senhor e no Senhor, das 10 coisas que nós vamos pronunciar, talvez sobre umas 2, irmãos. Porque muitas delas não estão alinhadas com o propósito de Deus. Ó Senhor Jesus! Quando oramos em nome do Senhor, o Senhor ora junto conosco. Em João 14:16, o Senhor Jesus indicou claramente que as orações em nome do Senhor, por aqueles que vivem no Senhor, são orações que cumprem a vontade de Deus. João 4:34 fala, disse-lhe Jesus, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Aqui é a passagem da mulher samaritana. O Senhor ficou naquele poço, os irmãos sabem, vou resumir só para dar contexto. E os discípulos foram buscar comida. O Senhor falou àquela mulher, quando os discípulos voltaram, o Senhor disse essa frase, que a comida dele era fazer a vontade daquele que enviou e terminar a obra, mostrando essa relação maravilhosa entre um filho e um pai e fazer tudo no nome do Senhor.
Ó Senhor Jesus, todas as orações verdadeiras em nome do Senhor estão de acordo com a vontade de Deus. Mateus 6,10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é feita no céu. Essa oração que o Senhor nos deu ali de exemplo mostra uma oração que começa tocando na vontade de Deus, na economia de Deus. Orar em nome do Senhor equivale fazer a vontade de Deus. Isso cumpre a vontade de Deus. Oh, Senhor Jesus. Eu anotei algo aqui que está no matinal que fala: quanto mais estamos no nome do Senhor, mais nossas orações são diminuídas ao desejo do Senhor. Senhor Jesus. Eu sinto, irmãos, que nós precisamos levar essa palavra diante do Senhor, porque tem muitos pontos no nosso viver que ainda não estão alinhados com a vontade do Senhor, porque nós temos vivido por nós mesmos, preocupados com a nossa vida, a nossa subsistência. Não que não devemos nos preocupar com estas coisas, mas, ó Senhor Jesus, o Senhor nos salvou, nos colocou no seu corpo para cumprir o seu propósito. E para isso nós precisamos viver nessa pessoa, por meio dessa pessoa e para essa pessoa. Toda vez que nós colocamos algo mais, uma mistura, nosso coração é danificado e nós perdemos a presença do Senhor. Senhor Jesus, o Senhor nos cubra com o seu precioso sangue. Essa é a minha porção, que os irmãos possam continuar essa mensagem e desfrutar dessa palavra. Amém.